Muito bem, vamos seguir agora o Sport Center, fãs de esportes, falando do jogo do São Paulo contra o Independente Del Valle. A torcida tá brava, a torcida tá triste, Rogério Ceni tá muito triste também. E a gente vai direto para Córdoba, na Argentina, conversar com o Vitor Birner e também com o Vinícius Nicoletti. Ô Marcela, muito boa noite para você, boa noite a todos em casa, fã de esportes, Zinho, abraço também. Pois é, Marcela, muita decepção aqui em Córdoba. O São Paulo não conseguiu levar o título da Copa Sul-Americana e olha, teve uma boa presença de público, né, dos torcedores, entre 15 e 20 mil São Paulinos aqui no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba, mas o São Paulo caiu diante do Independente Del Valle, criou poucas chances, o Independente Del Valle fez 2-0, 2 gols de argentinos para a equipe equatoriana. Primeiro do Lautaro Dias, aos 13 minutos, e no segundo tempo o Faravelli fazendo gol com o passe do Lautaro Dias, que foi eleito o melhor jogador nessa decisão aqui. Birner, não foi um jogo espetacular do São Paulo, muito pelo contrário, a presença da torcida aqui foi um ponto positivo, mas por que você acha que o São Paulo não conseguiu mostrar o seu melhor futebol? Bom, primeira coisa, boa noite a você, a Marcela, ao Zinho, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que eu vou pegar uma coisa que o Rogério falou na entrevista um dia antes, que vai ser um choque, um jogo de imposição, um choque de características. O São Paulo é um time que precisa marcar a saída de bola para o adversário acertar essa marcação. Quando consegue, o São Paulo deixa o jogo difícil para o Flamengo, deixa o jogo difícil para o Palmeiras. Quando não consegue, o jogo costuma ficar fácil para o adversário. E a saída de bola do Del Valle hoje foi muito bem executada. Muito bem executada. E a marcação do São Paulo, em especial no primeiro tempo, não foi bem encaixada nisso. O jogo foi ficando desconfortável com o São Paulo, o Del Valle se sentindo muito à vontade na decisão, fez um gol, a pressão aumentou para o lado do São Paulo, e aí o jogo transcorreu com bastante tranquilidade, com exceção aos primeiros 15 minutos do segundo tempo, para a equipe equatoriana, que para mim mereceu vencer. Ou seja, nesse choque de propostas, de ideias, o time que tem mais repertório e que conseguiu fazer aquilo que o São Paulo tenta impedir, venceu o jogo. A gente não conseguiu ouvir os jogadores do São Paulo aqui na saída do estádio em Córdoba. Teve um desentendimento com os seguranças. Os seguranças não deixaram os jogadores passarem para a zona mista. Então eles seguiram direto para o ônibus. Ninguém do São Paulo passou pela zona mista. Mas o técnico Rogério Ceni falou sobre a partida, também o futuro. Do outro lado tem o Sornosa, jogador conhecido do futebol brasileiro. Passou pelo Fluminense, Corinthians, aliás, já disputou uma final de Campeonato Paulista contra o São Paulo, diz que recebeu muitas mensagens de corintianos pedindo para ele vencer o jogo, aí a rivalidade aflora, né, Birner? Então a gente vai ouvir agora o Rogério Ceni e também o Sornosa, os dois falando desta decisão aqui na Argentina. Eu acho que o jogo foi bem dividido, viu? Se você analisar todos os principais quesitos que envolvem o jogo, ele foi bem dividido. Mas, num chute despretensioso, como eu falei, dá-se a vantagem e é natural que a equipe que faz essa vantagem se assente um pouco melhor em campo, a outra comece a arriscar um pouco mais e cometa alguns erros, lógico. Mas foi um jogo bem dividido nos principais quesitos, finalizações, posse de bola, controle de jogo. Cada um teve seus momentos. Nos nossos, nós não conseguimos fazer os gols. No deles, ao minuto 13, praticamente nós entregamos, né, a oportunidade para que eles fizessem esse primeiro gol. E nós tentamos bater. No início do segundo tempo foram 3, 4 oportunidades claras de gol. E o tempo vai passando, quando sofre o segundo gol, aí já fica bem mais difícil de reverter o resultado. Eu não vou dar mérito a ter ficado nervoso ou a bola ter queimado o nosso pé. Como o Rogério disse, a gente criou oportunidades, acho que é todo um processo de jogo. E infelizmente, num detalhe, a gente acabou sofrendo um gol que poderia a gente ter feito uma escolha melhor, mas eu não vou atribuir ao nervosismo. Acredito que a gente poderia ter feito um jogo melhor, poderia ter iniciado uma partida melhor, mas eu não vou dar crédito à bola ter queimado o nosso pé. Você tinha colocado aí esse título como uma importância, né, para a história, para o resgate do São Paulo, até colocando aí em xeque a sua permanência no clube. Como é que você imagina o futuro do São Paulo? Vai terminar essa temporada de pensar? Já tem contrato, mas
Como é que fica o Rogério Ceni? Permanece? Eu acho que hoje era um dia muito importante na história do clube, onde nós poderíamos ter mudado essa década que vem de luta, mas ao mesmo tempo também sofrimento por não ter conquistas. A gente lamenta muito também o torcedor que viajou até aqui de várias maneiras e com muitas dificuldades, compareceu e num número muito legal de torcedores, incentivou, cantou até o fim e não sai daqui com títulos, sai chateado, tem uma volta toda para fazer. Isso é o que mais dói pra gente, né? Os caras que gastaram, que vieram, que torceram e não viram mais uma vez o São Paulo campeão. Isso é uma coisa que nós vamos analisar nos próximos dias para ir jogar o Campeonato Brasileiro, ver esse primeiro jogo que nós temos aí. Nós temos um jogo adiado e nós temos o jogo já contra o Botafogo. Vamos analisar com calma, Bueno, tiene un sabor de felicidad. Yo estoy en el lugar donde quiero estar y yo se lo comentaba a los dirigentes del club que yo les agradecía mucho por haberme traído de vuelta al club, por brindarme la oportunidad de estar nuevamente acá. Y nada, conseguí un título con Corinthians, justamente con São Paulo. Y nada, feliz, disfrutar estos momentos que son únicos y nada, mandarle un abrazo también a la torcida de Corinthians. Tá então Sornosa falando aí sobre esse título, destaque ele que tem uma história longa no Independente Del Valle, e o Rogério Ceni deixando o futuro aberto. Diz que vai analisar, Birner, como é que você imagina esse futuro do São Paulo com ou sem o Rogério Ceni? Bom, em primeiro lugar, o Rogério e os jogadores vão se recuperar dessa derrota. O Rogério consegue. Vamos ver se ele passa isso para os jogadores. E os jogadores também conseguem, porque o São Paulo precisa, como disse o próprio treinador, conseguir uma vaga na pré-Libertadores. A partir do momento que o São Paulo tem essa vaga, o São Paulo também tem mais possibilidade de contratar jogadores melhores, querem jogar Libertadores, entra um pouco mais de dinheiro. O fracasso da temporada, que em termos de trabalho do Rogério não foi ruim, é minimizado, né? Então eu acho que o final do ano vai definir, os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, se o Rogério continua ou não continua e que tipo de expectativa o torcedor pode ter de maneira realista no ano que vem. O ponto positivo, o Rogério também destacou aí a presença da torcida, entre 15 e 20 mil São Paulinos que apoiaram o time o tempo todo, Birner. E a crítica sobrou para a diretoria. Justa a crítica? A crítica é justa, né? Se o São Paulo tivesse uma gestão no mesmo nível de apoio que tem do seu torcedor, o São Paulo estaria brigando pelas principais competições com um elenco melhor. É que não é só essa gestão. O São Paulo vem de alguns problemas, de outros de gestão anterior também, né, de outras gestões, né, e isso tem refletido principalmente na parte financeira, em alguns erros também de contratação, a gestão anterior, essa gestão. Quer dizer, o São Paulo tem muitos problemas para resolver. Eu acho que a crítica é inteligente, me surpreende até porque ela é racional, porque nesse momento a tendência é buscar algum culpado em campo, buscar pedir que tal pessoa saia, tal jogador ou treinador, e no final das contas a torcida foi exatamente onde está o problema, porque o São Paulo não pode chegar a uma final contra uma equipe pequena como o Del Valle, muito bem trabalhada, muito bem administrada, com elenco que não tem um atacante de lado de campo, que não tem jogadores à altura do adversário, ou que permita ao treinador mudar a característica de jogo quando alguém não está bem. Então eu acho que essa é a grande questão que o São Paulo precisa cuidar, a torcida identificou isso, torcida essa que foi a principal notícia do São Paulo na temporada. Se algo no São Paulo que merece elogio nesse ano é o seu torcedor e o apoio que tem dado à equipe. E certamente também o principal destaque do São Paulo aqui em Córdoba. A delegação do São Paulo está voltando nesse momento, vai jantar, né? Já deixou aqui o estádio há 2 horas e retorna ao Brasil logo em seguida. Chegando na madrugada desse domingo, o São Paulo agora concentra forças no Campeonato Brasileiro, tentando a vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Faltam 10 rodadas e o torcedor de São Paulo também voltando para casa, mas muita gente aqui em Córdoba. É claro, Marcela, a festa não será, o torcedor
vai embora decepcionado. Marcela? Pois é, Vinícius, era justamente sobre isso que eu queria falar, sobre os torcedores que vocês encontraram aí na saída do jogo. Como é que eles estavam? Qual é o sentimento, além, logicamente, de toda a tristeza? Eles estavam revoltados, eles estavam com raiva do Rogério Ceni, com raiva da diretoria, a gente já viu que sim, porque a gente ouviu os gritos. Eles estavam atribuindo essa derrota a quê? Aos jogadores, à diretoria, ao Rogério Ceni? Como é que eles estavam? Olha, Marcelo, primeiro destacar toda a empolgação da torcida, né, Bina? A gente chegando aqui no estádio, parecia assim um clima de decisão realmente, de Libertadores, um clima de decisão importante, torcedor comprando essa ideia, apoiando o time, comparecendo aqui no estádio 80, quase 90% de São Paulinos, e o torcedor cantando o tempo inteiro. Lotou a área reservada para os torcedores do São Paulo. E depois, durante o jogo, né, foi caindo um pouquinho essa empolgação, principalmente depois do segundo gol e da imposição do Independiente Del Valle. Os torcedores do São Paulo não vaiaram o time, não vaiaram o técnico. Realmente as críticas foram para a diretoria, né, Bia? Até gritaram o nome do time, né, no final do jogo, quando após o juiz apitar o final, os torcedores cantaram, mostraram o orgulho que tem de serem São Paulinos. O problema é que é um orgulho pela história, não pelo momento, né? E não é um momento de um ano, de uma temporada. É um momento de 10 temporadas, né? O campeonato estadual, ano passado, a taça de gelo derreteu, né? É óbvio que o torcedor gosta de ganhar, o torcedor de São Paulo, inclusive, comemora demais essa conquista, mas no final das contas o torcedor sabe que para um time do São Paulo, do tamanho do São Paulo, títulos maiores são necessários. E esse era um título importante para devolver a autoestima, para amenizar esse dilema por tanto tempo sem títulos importantes, para planejar a próxima temporada. Eu achei que a reação aqui é uma reação, olha, surpreendentemente inteligente e produtiva. Se a diretoria fizer uma meia-culpa, se decidir mudar algumas coisas e, quem sabe, melhorar aquilo que pode ser melhorado no curto prazo. É óbvio que para o São Paulo se recuperar da maneira que é preciso, vai demorar muito mais do que uma temporada. E ao final da premiação, Marcelo, aliás, o Rogério Ceni nem ficou para receber a medalha, ficou tão decepcionado, tão chateado. Ele falou sobre isso também na entrevista coletiva, disse que deixou para o Independiente comemorar, mas assim que acabou o jogo ele já desceu para os vestiários, deixou o time ali recebendo a medalha, né, do segundo colocado, e depois da premiação os jogadores do São Paulo foram até a torcida. Tinha pouca gente já no estádio, mas foram agradecer a presença da torcida, o time puxado pelo Rafinha. O Rafinha foi lá e puxou os jogadores, eles aplaudindo a presença da torcida. Foi muito bacana realmente a presença do torcedor são paulino aqui em Córdoba. Marcela? Boa, tá certo então. Um beijo pra você, Vinícius, Vitor Birner, que vocês voltem em segurança aqui pro Brasil. Ótimo trabalho, beijo. Muito bom. Boa noite, e a gente segue falando dessa partida, mas me chamou a atenção, Pascoal, primeiro, o teu comentário logo no começo do programa, quando você falou sobre um São Paulo que, na tua opinião, não entrou em campo. E quando a gente olha a entrevista do Rogério Ceni dizendo que foi uma coisa bem dividida a partida. Foi dividida, não foi dividida? Entrou em campo? Foi dividida, 99% para o Del Valle e 1% para o São Paulo. O Rogério falou 50-50. Deu a entender, né? Cada um tem ele tem o jeito dele de enxergar, ele não vai diminuir o time do São Paulo diante dessa situação. Eu compreendo, ele é o treinador do São Paulo Futebol Clube, mas eu sou analista de futebol, eu não sou treinador do São Paulo e não sou torcedor do São Paulo. Então, para mim, o São Paulo não entrou em campo. O São Paulo passou vergonha na Argentina. O torcedor do São Paulo só é envergonhado do que viu. É só você olhar o semblante do torcedor na arquibancada. É só você consultar algum amigo seu são paulino. Ou esperar que ele te mande uma mensagem para você analisar o que ele está falando. É você analisar o comportamento do torcedor depois do jogo. Mas o torcedor é o melhor reflexo, Pascoal? O torcedor é um reflexo do que aconteceu. E agora, você como analista de futebol, você analisa o comportamento do time no jogo. Qual foi a jogada que o São Paulo competiu com o Del Valle? Pergunto a vocês. Qual jogada o São Paulo competiu? Nenhuma. O São Paulo não ganhou nenhuma bola do Del Valle. A atuação do time do São Paulo foi pífia. Alguns jogadores do São Paulo abaixo do nível crítico, do razoável. Reinaldo, o pior jogo dele na história do São Paulo Futebol Clube. Concordo. Pior jogo do Reinaldo.
Hã? Caleri muito nervoso. O Caleri estava ansioso para fazer um gol e a bola não chegava. E estava tão ansioso que ele estava sempre à frente da linha. Sempre Sete impedido. experimentos no primeiro O tempo. próprio Patrick, Sério? que nem fez um primeiro tempo tão abaixo, mas nervoso o tempo inteiro. Diego Costa. Nervoso o tempo inteiro. Diego Costa. Não dá para você jogar só... O Diego Costa tem na minha visão, eu sou uma pessoa que eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade. Eu nunca vi o Diego Costa jogando bom futebol, mas ele é capitão do São Paulo. Eu nunca vi esse rapaz jogar bem. Nunca vi. Nunca vi. Se vocês tiveram essa oportunidade, parabéns. Eu nunca vi. Todo jogo do São Paulo ele comete 2, 3 falhas. Todo jogo do São Paulo ele compromete. Ah, mas ele é de Cotia, a gente tem que preservar porque pode valer algum dinheiro. Dá a tarja de capitão para ele. Olha o que ele fez hoje. Ele entrega, né? Vamos analisar o comportamento do time do São Paulo. Eu sei que o torcedor de São Paulo está irritado com a diretoria. Primeiro, que o presidente conseguiu uma reeleição. Segundo, porque não anda bem a coisa no São Paulo. O São Paulo já deve 3 salários para os jogadores. Então vamos começar a enumerar os problemas do São Paulo para você entender qual é a revolta do torcedor do São Paulo. O São Paulo não tem uma boa administração. Já não é de hoje. O São Paulo vem da pior administração da sua história, com o Leco. Foi a pior administração do São Paulo da sua história. Muda o presidente e o carro continua desalinhado. Contratações absurdas, fora de propósito. Você pode ter um jogador como o Éder, que tem história no futebol, mas ter salário de titular e não consegue jogar no time do São Paulo? Você pode contratar jogadores que sequer atuam no time do São Paulo? Não existe isso. Não existe. Infelizmente, o São Paulo foi pífio. Pífio. As palavras precisam ser colocadas. O São Paulo passou vergonha. Isso não é o São Paulo. Um tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Jogar o que jogou. O Del Valle, parabéns pro Del Valle. Parabéns. Time enjoado. Eu fico frustrado porque eu imaginei o São Paulo jogando bem. E eu não vi o São Paulo competir. Eu não vi o São Paulo jogar. Isso que a gente viu do São Paulo é um arremedo do time, ou então um holograma. Eram figuras holográficas. Não era o time do São Paulo, hein, cara? Essa foi boa, Pascoal. Mas pegando esse gancho, Zupac, não te colocando numa roubada depois da eloquência do Pascoal. Você faz isso de segunda a sexta? Não, mas é que depois dessa eloquência não. fica complicado você discordar. Mas peraí, tenho 2 perguntas baseadas no comentário do Pascoal. Diga lá. Uma. Os melhores momentos mostram 99% Del Valle, São Paulo 1%, como disse o Pascoal, essa é uma pergunta. E o São Paulo é maior do que isso, que é tricampeão, concordo com a história, mas o presente retrata esse brilho tricolor? Não. Assim, eu não diria 99% a 1 e também não diria o jogo igual que o Rogério viu. Assim, acho que durante a maior parte do jogo o Del Valle foi superior ao São Paulo. Acho que o São Paulo teve um período curto mais interessante, onde ele teve a chance de empatar, que foram nos 10 primeiros minutos do segundo tempo. Quando o São Paulo, inclusive, inverteu o eixo, né? Porque no primeiro tempo, como geralmente faz, São Paulo fez o jogo pela esquerda, tentando fazer Nestor, Reinaldo, Patrick e botar para jogar, mas não deu certo. No segundo tempo, o São Paulo começou jogando mais pela direita, justificando a escolha do Rogério pelo Igor Vinícius no lugar do Rafinha, em detrimento ao Rafinha, né? Por que você escolhe o Igor Vinícius no lugar do Rafinha? Porque você quer ver o Igor avançando. Sim. Porque essa ideia é só na composição, você mantém o Rafinha. Eu teria começado com o Rafinha, inclusive. Mas no segundo tempo, o São Paulo começou mais pela direita, com o Igor Vinícius cruzando bola, passando pelo Caleri. E foram uns 10 minutos que a bola passou, teve chance. O Ramírez, que fez uma partidaça, o goleiro, que é muito bom goleiro, também revelado no Del Valle, trabalhou. Mas daí por diante, o jogo voltou a ser mais controlado pelo Del Valle, mesmo que ele não tenha tido posse de bola o tempo inteiro. Mas o Del Valle jogou confortável. O Del Valle fez o jogo dele. E eu acho isso é um traço marcante para mim dessa final. O São Paulo não conseguiu fazer o seu jogo, o Del Valle conseguiu. Eu acho que são 2 coisas distintas. Eu acho o resultado normal, assim, o São Paulo perder uma final continental para o Independente Del Valle é normal, porque o Del Valle ele é individualmente
comparável ao São Paulo em jogadores. Ele é coletivamente melhor do que o São Paulo, porque é um modelo super estabelecido, trocando técnicos nos últimos anos, mas é um modelo estabelecido com jogadores que estão lá há muito tempo contra o São Paulo, que está procurando uma identidade. E tem o ponto que a gente falou aqui na sexta-feira, ou na quinta-feira, que hoje, infelizmente, o retrato atual, o Del Valle tem um papel mais relevante que o São Paulo no cenário sul-americano. O Del Valle está mais acostumado a jogar a final que jogou hoje do que esse São Paulo, infelizmente, mas é a realidade. Então, para o Del Valle foi mais um jogo. Para o São Paulo, foi um jogo com 10 anos nas costas. Isso me pareceu perceptível, né? E o São Paulo sofreu com isso. O São Paulo teve dificuldade. Até falei que achava muito pesada essa frase que você falou, né? Sobre essa eles comparação a do Del Valle ao São Paulo. E eu achava que seria algo muito diferente. Eu também achava, Pascoal. Eu imaginava um jogo totalmente diferente do que eu vi hoje do São Paulo contra o Del Valle. E Zinho, colocando você nessa conversa, a gente viu o Patrick dizendo assim, olha, eu não compro essa história de que a bola queimou no nosso pé ou que a gente estava nervoso. Mas a gente claramente consegue ver alguns jogadores diferentes do que a gente estava vendo em outras partidas. A gente viu um São Paulo muito diferente do que a gente viu em outras partidas, quando estava começando a mostrar um futebol melhor. E aí eu quero a tua opinião e a tua experiência como jogador. Você sentiu esse São Paulo nervoso? Você pode atribuir o jogo de hoje ao nervosismo dos jogadores? Então, Marcelo, eu acho que o jogo fez com que o São Paulo ficasse nervoso. Eles não sei se não se prepararam, não é a palavra certa, mas eles, quando viram a postura da equipe do Independente Del Valle, muito bem armado, organizado, 3 zagueiros, 2 alas, né? Principalmente o Chaves pela esquerda vai muito à frente, tinha o Fernandes pela direita também, mas assim, o quarteto ali, Sornosa, Angulo, o próprio Favarelli e o Lautaro Dias, fazendo um bom jogo, conseguindo ter posse de bola, conseguindo ter movimentação. O Peresiano, que é bem experiente, o capitão, né, jogava de primeiro, distribuindo bem o jogo. O São Paulo sentiu isso no jogo. Sentiu essa força, essa organização e esse time bem preparado para a decisão. E não encaixou o jogo do São Paulo. O sistema do São Paulo 4-4-2... ele não encaixou em cima do sistema do 3-5-2 do Independente Del Valle. Sobressaiu esse sistema com jogadores individualmente produzindo mais. E aí eu vou para o quarteto ofensivo do São Paulo. Alisson, Patrick, Luciano e Caleri. O Luciano, o Caleri, muita gente fala assim, pô, perdeu muito gol, teve oportunidade. Mas ele era o único que tentou alguma coisa. Ele foi o único que, até sozinho ali na frente, criou alguma possibilidade. O Luciano, que eu gosto muito, jogador muito importante para o sistema de jogo de São Paulo, não jogou. O Patrick, que falou aí que a bola não queimou, não jogou. O Alisson cumpriu taticamente o jogo, mas ofensivamente não produziu. Então, muita gente abaixo do que poderia render e jogando contra um time que numa decisão de jogo único, por isso que a gente fala, jogo único é diferente, é o encaixe do jogo, é o momento do jogo. O São Paulo sentiu isso, sentiu os jogadores não encaixavam o passe, não encaixavam o posicionamento, não encontravam o espaço que precisava, a não ser como o Zupac falou, o início do segundo tempo. Até teve as chances, o Caleri de cabeça, o Caleri arrancando, mas é sempre o Caleri. É sempre o Caleri que produziu e perdeu realmente gols que poderiam, de repente, dar uma situação diferente do jogo. Mas foi muito merecido a conquista do Independente, jogou muito melhor, competiu muito mais e estava muito mais organizado e por isso venceu. A gente, para analisar o ano do São Paulo, separou os números do time em mata-mata, né? Um time que caiu em semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo, perde a final e também teve uma decisão de Paulista. A gente está acabando de ver aí os melhores momentos, mas na sequência vamos colocar, Pascoal, eu vou contigo. Paulista foi vice, semifinal da Copa do Brasil, Sul-Americana vice, brasileiro é 13º lugar e tem um bololô, até a 7ª posição tem ali uma realmente 8ª especialmente, tá todo mundo muito próximo. Mais uma temporada sem título, mas quando você olha 2 finais de uma semifinal, você vê motivos para, não diria comemorar, mas para falar que houve um trabalho, ou você ainda acha que foi muito ruim? Bom, se você for analisar o que aconteceu na final do Paulista, é melhor nem pensar.
Foi uma vergonha. São Paulo passou vergonha contra o Palmeiras, ou não? Mas já são 2 vergonhas, hein, Pascoal? A de hoje, o que aconteceu? Outra vergonha. Então o time do São Paulo não tem nada. O time do São Paulo tem muito esforço, tem um treinador que pede jogador a toda hora e não tem sucesso. Rogério Ceni fez uma declaração muito forte, dizendo-se, eu não preciso daqui se não estar aqui se não for campeão. Eu não preciso. Agora disse hoje, bom, eu vou analisar nessa semana, ver o que eu posso fazer. Por quê? Porque ele vai analisar a tabela, ver as possibilidades de classificação do São Paulo entre o 7º, entre o 8º, né, do Campeonato Brasileiro, para conseguir uma vaga na primeira fase da Libertadores da América, não na fase de grupos, mas é muito difícil. Ele tem que fazer 40, ele tem 37. Quem está na frente dele tem 42. 42. Então, já é uma caminhada. Já são 5 pontos. O São Paulo tem 10 jogos para fazer no Campeonato Brasileiro, porque teve um jogo suspenso. Se você pegar a tabela do São Paulo, que tem mais empates do que... Eu acho que o São Paulo tem eu acho que só tem um time que tem tantos empates... É o Ceará. O Ceará. Tem tantos empates quanto o São Paulo. Um time que empata muito. Como é que você pode imaginar que esse time figurará entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro? E nessa faixa do campeonato tem concorrentes em franco crescimento. Sim. Tipo Fortaleza, que Exato. está subindo. O América, que está estabilizado, né? Então não é fácil. São América 3 voltou a vencer. empates, né? 3 empates. Fortaleza voltou a vencer nessa rodada. O América voltou a vencer nessa rodada. O Atlético Mineiro, que vinha tropeçando, voltou a vencer nessa rodada. E são os times que o São Paulo tem que imaginar como objetivo para a sua classificação. Então, eu acho muito difícil a classificação do São Paulo entre os 8 melhores do campeonato. E aí, nesse caso, você acha que o Rogério Ceni vai embora? O Rogério Ceni tem um contrato renovado. Ele tem um contrato renovado, mas ele também deu todas aquelas declarações A história tá muito que a gente estranha, falou. né? É uma história estranha. E ele fala que vai analisar agora, né? Aquela história de, a gente não... Se por acaso não ganhar a Sul-Americana, eu vou embora, já não é mais bem desse jeito. Ele vai analisar. Só que o André Kfouri sempre fala, né? Se ele tem o contrato renovado, não é ele que tem que escolher se ele vai ficar ou não. Porque se ele for embora, quem tem que pagar a contrato, Mas quem tem que pagar a multa é ele. Ele disse, eu abro mão da multa. Se o Não, mas se ele mandar quiser embora, ir embora, como ele tem contrato, é ele que tem que pagar a multa pro São Paulo. Mas também, Ele tem eu não um sei, contrato. se ele virar para o Júlio Casares e falar, presidente, quer ir embora, eu não duvido que o Júlio fale, então tá bom, vamos rescindir aqui amigavelmente e não pagar multa, tá tudo certo. Eu não acho que é isso, eu não acho que é isso que vai segurar ou não o Rogério. Eu acho desde quando ele deu essa declaração, porque foram 2 instantes, né? Primeiro ele fala, ó, se quiserem me mandar embora, eu abro mão da multa. Isso, E aí depois ele fala, em outra coletiva, que se não for campeão, ele não ia ficar. E aí a gente está tentando desde então interpretar. O que me parece mais factível, desde quando ele falou isso, é porque depois ele fala que ele se acostumou a brigar por títulos, né? Que ele foi pro Fortaleza para ser campeão, que ele foi pro Flamengo para ser campeão e que ele estava no São Paulo para ser campeão. E a impressão que eu tenho dessa leitura era de que se o São Paulo não ganhasse a Sul-Americana, ia ficar muito difícil do São Paulo ir para a Libertadores. Certo. E a previsão orçamentária para 23 é de investir até menos do que investiu em 22. E a única maneira que eu imagino que o Rogério via disso mudar um pouquinho era se tivesse uma Libertadores no caminho. E o título, né? Sem Libertadores é um investimento fraco, abaixo do tamanho do que o São Paulo pode fazer hoje, de maneira responsável, e aí tá certo. E aí, mais uma vez, mais uma temporada sem o São Paulo brigar por título. Embora tenha brigado nessa, né? Mas mais suando, hein? Mas mesmo assim, sem os reforços que ele pede, sem o dinheiro que ele precisa para ter esses reforços. Eu não consigo não me lembrar do que aconteceu no fim do ano passado. Às vezes a gente fala essas coisas, parece que o São Paulo não se reforçou. Nessa última janela, o São Paulo fez 10 contratações. O São Paulo pode ter contratado mal, mas o São Paulo fez 10 contratações. Então, alguma coisa não está funcionando direito. Estão contratando mal? É aí que a torcida do São Paulo entra para reclamar do presidente, para reclamar da diretoria. Desculpa, Zupac. Foram 10 contratações nessa última temporada. O Palmeiras contratou 2, 3. O Corinthians... Nem sei se... mais, porque já tinha do final da segunda... Em qual janela? Do meio do ano? Porque vem da metade do ano passado, que já conta para essa temporada, os 3 argentinos, né? O Bustos, o Ferrarese, o... Ferrarese é venezuelano. Galopo. É isso. Colorado. O Colorado veio antes, né? Aí trouxe o Marcos Guilherme. Nicão, Patrick, o goleiro. Nicão e Patrick foi antes, né? Foi no começo do ano. Mas vai contando, vai contabilizando. Sim, mas só o Patrick é titular dos reforços 2022. Vai contabilizando. E o goleiro?
tem essa o que o São Paulo se ressente é que o São Paulo não encontrou um jogador de velocidade pelo lado do campo, que é o grande sonho do Rogério Ceni. É a única coisa que ele pode se ressentir, que ele pode falar, poxa vida, vocês não me deram. O São Paulo trouxe 2 jogadores do Grupo City, que foi o presidente do São Paulo quem trouxe, não foi o Rogério quem pediu. O Bustos e o Ferrarese. O Bustos e o Ferrarese. Ele não pediu, foi o presidente do São Paulo quem trouxe, porque tem lá uma amizade com o pessoal. E isso também pode ter alguma influência. Tudo para o Rogério. O Rogério é gigante, é o maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube. A passagem dele pelo São Paulo é brilhante. Ele foi um goleiro excepcional pelo São Paulo Futebol Clube, mas é duro tratar com o Rogério. É duro. Um ponto importante também, falando do Rogério Ceni, aí eu já vou trazer o Zinho também para essa conversa, e o Vinícius Nicoletti também já tocou nesse assunto, é que ele não fica lá para receber a sua medalha de vice-campeão. Ele desce, diz que estava muito triste, e ele tenta se justificar. Ele falou sobre isso em entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo e aí a gente já fala sobre isso. Eu achei que primeiro demoraria bastante ali a situação, mas todos os atletas estavam em campo. Eu resolvi descer mais cedo pelo fato que é uma coisa, acho que está certo, tem que comemorar quem vence, está mais do que certo quem fazer parte da festa, aqueles que venceram, tiveram seus méritos. Importante para o Del Valle a conquista, triste para nós, não havia motivo nenhum de comemoração. Mas claro que ele não ia comemorar vice-campeonato. E não era essa a questão. Zinho, ele deveria ficar ao lado dos jogadores naquele momento? Sim. Há um protocolo para isso, uma organização já feita, né? É um momento difícil, já passei por isso. Perder, ninguém gosta. Ainda mais o Rogério, eu sei como é que é isso. Eu também sou muito competitivo. Então, mas assim, você tem que saber esse momento da dor, né? Você ter a consciência. E ele é um cara muito inteligente, né? Eu acho que assim, no fundo ele sabe que errou. Tinha que estar ali com os jogadores, com o atleta, seguir o protocolo. E assim, isso não vai diminuir ou não, né? Essa dor da derrota. E ele é o líder, ele é o cara, o responsável até para reerguer esse grupo aí, porque tem uma sequência de Campeonato Brasileiro. Então ele é o cara que é a função do treinador, é o gestor. Na boa e na ruim, ele tem que estar ali na frente. Sabe que não é a primeira vez, não exatamente igual. Se eu não me engano, foi na Recopa. O São Paulo perde uma Recopa pro Boca. E o Rogério era jogador ainda. Sim. Aí ele pega a medalha no Morumbi, como de vice-campeão, tira do pescoço e joga para a arquibancada a medalha. Né? Então não é a primeira vez que o Rogério lida mal com esse protocolo Está no DNA. Do vice-campeonato. E só para fechar sobre essa história da declaração dele, eu não consigo me esquecer do que aconteceu no fim do ano passado, quando ele e o Muricy, mas ele, várias vezes em coletiva, condicionou a permanência dele a investimento, a reforço, ele fez todo o negócio. Bem lembrado, bem então, lembrado. Assim, eu também não descarto a possibilidade que o Rogério está deixando no ar essa história de permanência, para pressionar a diretoria, para gerar uma comoção. Pô, Rogério, fica aí, a gente precisa de você. É a arma que ele tem, né? Porque tá tudo muito misterioso. Ou ele fala por que ele vai embora, ou ele fica, ou ele vai embora de uma vez, sabe? Sim. Esse vamos analisar, não sei, tem que esperar a final. Eu acho misterioso demais e acho que tem um pouco de vontade de que exista um clima de comoção para ele. Eu só acho que o jogo de hoje não passa pelos reforços. Não. Tá. Perfeito, senhores. Todo mundo, em todas as análises, antes do jogo, colocava o São Paulo como favorito. Isso. Então agora vamos falar que é por causa dos reforços que não chegaram. Assim, vamos analisar uma coisa, né? Assim, para o próximo ano, assim, durante a temporada para o Campeonato Brasileiro, mas para a Sul-Americana, do jeito que o São Paulo chegou, a atmosfera que foi criada pelo bom desempenho, por ele ter encontrado um sistema de jogo, todos... Pelo menos eu fui o que falei também. Eu achava o São Paulo favorito para ganhar a Sul-Americana. Não ganhou, não foi por causa dos reforços. Porque se você for botar jogador por jogador, eu nem acho o time do Del Valle melhor. Jogou melhor, foi melhor, se portou melhor para uma decisão. Mas assim, qual jogador do Del Valle que você falaria que era o titular absoluto, que com esse time do Del Valle você iria com o São Paulo para disputar o Campeonato Brasileiro? O Chaves, o ala pela esquerda, de repente.
O goleiro joga, hein, Zinho? Quem mais? Assim, vamos lá, a gente vai puxar aqui. Então, jogador por jogador, eu não acho que o São Paulo é pior do que o Del Valle. Agora, não jogou como um time campeão.